Você já parou para pensar como seu corpo sabe que cor seus olhos devem ter? Ou como seu cabelo cresce de um jeito único? Todas essas informações estão escritas em cada célula do seu corpo, como um código secreto. E esse código é formado por moléculas incríveis, os ácidos nucleicos. Em nossa aula de hoje, nós vamos mergulhar nesse universo incrível do DNA e do RNA, as verdadeiras bibliotecas da vida. Prepare-se para entender como a informação genética ela é armazenada, transmitida e colocada em ação. Bora descobrir o que faz você ser você? Os ácidos nucleicos são assim chamados porque são moléculas que têm caráter ácido e que são produzidos no núcleo da célula. Embora antigamente pensava-se que os ácidos nucleicos só existiam no núcleo, hoje nós sabemos que os ácidos nucleicos estão tanto no núcleo quanto no citoplasma da célula. Porém, são fabricados todos eles dentro do núcleo da célula. Bem, são dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Essas siglas do inglês significam ácido desoxirribonucleico, devido ao açúcar, a pentose desoxirribose, e RNA, ácido ribonucleico, devido à pentose ribose. Bem, ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de moléculas menores, os famosos nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 3 substâncias, que são um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Base nitrogenada e fosfato podem mudar sua posição, ou seja, eu posso colocar a base nitrogenada para a esquerda e o fosfato para a direita, mas sempre no meio eu vou apresentar a pentose. A pentose ela nunca muda de posição. Os nucleotídeos, quando eles perdem o seu fosfato, eles são chamados de nucleosídeos, ou seja, o nucleosídeo é formado só pela base e pela pentose. Os nucleotídeos, eles são responsáveis não só pela formação dos ácidos nucleicos, mas pelas principais diferenças entre os dois, DNA e RNA. Vamos ver quais são essas diferenças. Uma diferença que a gente já citou é a pentose. Pentose é um açúcar que tem 5 carbonos. Há 2 tipos de pentose, como nós já citamos, a ribose, que é exclusiva do RNA, e a desoxirribose, que é exclusiva do DNA. Eis aqui a primeira diferença química entre DNA e RNA, a pentose. A segunda diferença química entre DNA e RNA está na base nitrogenada, assim chamada porque são substâncias que contêm átomos de nitrogênio. Há 2 grandes grupos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. As púricas, que se caracterizam por terem 2 cadeias fechadas de carbono, e as pirimídicas, que apresentam apenas uma cadeia de carbono. Há 2 tipos de bases púricas, a adenina e a guanina. A adenina é representada pela letra A e a guanina pela letra G. Já as bases pirimídicas, nós temos 3 tipos. Citosina, representada pela letra C, timina pela letra T e uracila pela letra U. Sendo que a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. É a segunda diferença química entre os dois. Adenina, guanina e citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Uma outra curiosidade sobre as bases nitrogenadas é que elas conseguem se unir entre si através de ligações por ponte de hidrogênio. Mas nessa união sempre vai ser uma púrica com uma pirimídica. Nunca vai ser púrica com púrica ou pirimídica com pirimídica. A base adenina ela é uma base púrica que pode se juntar tanto com a timina como com a uracila. A adenina se liga na timina no DNA e a adenina se une com a uracila no RNA. A guanina, portanto, sempre se junta com a citosina. Nessa ligação, eu posso encontrar, então, 3 pontes de hidrogênio, mostrando que a ligação guanina-citosina é um pouco mais estável do que a ligação adenina-timina, já que a adenina-timina só tem 2 pontes de hidrogênio. A terceira e última diferença entre DNA e RNA está na estrutura deles. O DNA ele é formado por 2 filamentos de nucleotídeos. Esses 2 filamentos eles são complementares. Isso quer dizer o quê? Se em um filamento eu tenho a base timina,
no outro filamento eu vou ter a base adenina. Se eu tiver guanina em um filamento, do outro lado, no outro filamento, eu vou ter a citosina. Ou seja, no DNA, cada base adenina sempre se une com a timina e a guanina com a citosina. Esses dois filamentos, eles estão contorcidos, como se fosse uma hélice. Por isso disse que a estrutura do DNA é uma hélice dupla, ok? Veja, o DNA ele tem a função de armazenar as informações genéticas do núcleo e transmitir essa informação genética para que, a partir delas, essas informações formem o ser vivo. Então, a função do DNA é armazenar as informações genéticas usadas no desenvolvimento do ser vivo. Essas informações, elas são transmitidas para o RNA. E cabe ao RNA fazer com que essas informações se expressem na forma de proteína, como nós já veremos. Agora, em relação à estrutura do DNA, vamos ver mais algumas coisas que são importantes. Aqui eu tenho os dois filamentos de DNA. Veja que esses dois filamentos, eles se unem através da ligação entre os nucleotídeos. Os nucleotídeos de um mesmo filamento unem-se através da ligação pentose de um com fosfato do outro. E é interessante lembrar que a pentose, como ela tem 5 carbonos, cada carbono tem uma denominação. Carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Perceba que a pentose se liga ao fosfato do mesmo nucleotídeo através do carbono 5 linha. Mas quando esse nucleotídeo vai se ligar ao outro nucleotídeo do mesmo filamento, ele vai se ligar a esse outro nucleotídeo também através do fosfato. Então, a pentose, ela se liga ao mesmo tempo em 2 fosfatos. Se liga ao fosfato do próprio nucleotídeo e ao fosfato do outro nucleotídeo. Só que nessa ligação, a ligação é entre o carbono 3' com o fosfato do outro nucleotídeo, tá? Então, esses nucleotídeos vão se unindo através dessas ligações e os nucleotídeos vão chegando sempre nesse sentido. Veja que esse filamento, na parte mais extrema, na parte superior, eu tenho carbono 5' e na parte inferior eu tenho carbono 3'. Isso quer dizer, então, que os nucleotídeos foram, na verdade, chegando e se unindo nesse sentido, olha, de cima para baixo, no sentido 5', 3'. Já o outro filamento, se você perceber, olha como a pentose está de cabeça para baixo em relação ao filamento da esquerda. É porque os dois filamentos, eles são paralelos, porém com sentidos opostos. Eu chamo isso de antiparalelismo. Veja aqui, então, o carbono inferior, mais inferior, não é o carbono 3', mas sim o carbono 5'. Isso quer dizer que esse filamento ele não veio formado de cima para baixo, mas sim de baixo para cima, no sentido 5', 3'. Isso é muito importante porque o DNA apresentando 2 filamentos antiparalelos, na hora que esse DNA vai se duplicar e os 2 filamentos se afastam, como esses filamentos têm, na verdade, sentidos opostos, os 2 filamentos podem receber novos nucleotídeos ao mesmo tempo para formar 2 novas moléculas de DNA. Isso num processo chamado de duplicação. O DNA ele tem essa capacidade de se duplicar, ou seja, formar 2 cópias idênticas a ele. Por isso, então, duplicação ou replicação do DNA. A duplicação que é semi-conservativa. Mas por que ela é semi-conservativa? Porque quando uma molécula de DNA original vai se duplicar, cada molécula filha vai conservar um filamento da molécula antiga, da molécula original. Como isso vai acontecer? Vamos acompanhar. Para a duplicação acontecer, é necessário a participação de enzimas. A primeira enzima aqui é a DNA helicase. Essa DNA helicase, ela vai desenrolar esse filamento que está em hélice, ele vai desenrolar, o DNA fica com os 2 filamentos paralelos, e agora essa mesma enzima DNA helicase vai quebrando as pontes de hidrogênio, ela vai passando no meio do DNA, quebrando as pontes de hidrogênio. Dessa forma, os 2 filamentos vão se afastando, a molécula de DNA vai se abrindo, semelhante a um zíper.
A partir do momento que os dois filamentos se afastam, cada filamento recebe novos nucleotídeos simultaneamente, que estavam armazenados no núcleo da célula. Mas quem é que organiza esses novos nucleotídeos aqui para que um novo filamento se forme? A enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase, ela vai colocando esses novos nucleotídeos. Então veja, se no filamento antigo eu tenho adenina, a DNA polimerase vai colocando aqui a timina, citosina, guanina. Dessa forma, os dois filamentos vão recebendo um novo filamento e o DNA, então, consegue se duplicar. Essa duplicação ela acontece no período S da intérfase, que é um período que antecede a divisão celular. Ou seja, quando é que o DNA resolve se duplicar? Ele só vai se duplicar quando a célula resolver se dividir, quando uma célula mãe for se dividir para formar novas células filhas. Antes dessa divisão, a célula duplica o seu DNA primeiro, para depois, então, formar células filhas. Como o DNA, a adenina, ela sempre se une à timina, e a citosina com a guanina, olha o macete, água tônica e cerveja gelada. A porcentagem dessas bases nitrogenadas é sempre igual. Veja só, se numa questão disser assim, olha, numa molécula de DNA, 30% das bases são de adenina. Qual a porcentagem das demais bases? Veja, se 30% das bases são adenina, isso quer dizer então que timina também vai ser 30%, que são iguais. 30 mais 30, 60%. No total, essas bases somam 100%. Se eu já tenho 60%, faltam 40%, que eu vou dividir por 2, dando então o valor de 20% de citosina e guanina. Quando você fizer esse cálculo, sempre é interessante lembrar que a somatória das bases na diagonal tem que dar sempre 50%. Então veja, se eu mudar os valores aqui, se eu colocar aqui, olha, no DNA eu tenho 10% das bases de adenina. Qual o valor das porcentagens das demais bases? 10% de adenina. Se eu sei que aqui é 50% a somatória, se eu já tenho 10, automaticamente aqui vai ficar 40%. Né? Aqui 10% e aqui também 40%. Veja que toda vez que você fizer esse cálculo, a somatória das bases na diagonal sempre vai dar 50%. Agora vamos falar um pouco sobre o RNA. O ácido nucleico chamado RNA, ele tem a função de expressar as informações genéticas do DNA produzindo proteína. Então o DNA sempre se expressa na forma de uma ou várias proteínas. Mas para que o DNA faça com que a célula produza uma ou várias proteínas, é necessário a participação fundamental do RNA. O DNA não se expressa sem RNA. Todo RNA é formado dentro do núcleo a partir de um DNA. Há 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que é o mais abundante na célula, o RNA mensageiro, que é o segundo mais abundante, e o RNA transportador, que é o RNA em menor quantidade. Cada RNA tem o seu nome de acordo com a sua função dentro da célula. Mas lembrando que todos os 3 trabalham num único sentido, ajudar na produção de proteína, cada um de uma forma diferente. Vamos acompanhar. O RNA ribossômico, ele se junta a proteínas para formar o ribossomo. O que é o ribossomo? A organela fabricante de proteína. É o local onde a proteína será fabricada. Não há proteína sem ribossomo, ok? Agora, o ribossomo produz proteína, mas que proteína ele vai produzir? Quem vai dizer que proteína será produzida é o RNA mensageiro. É ele que pega a informação direto do DNA e leva essa informação até o ribossomo. Por isso, a sua mensagem vai ser fundamental para formar a proteína. Ou seja, o RNA mensageiro diz quantos aminoácidos a proteína vai ter, quais são esses aminoácidos e a sequência desses aminoácidos nessa proteína. Mas não existe proteína sem aminoácido. Quem é que pega os aminoácidos que estão espalhados no citoplasma e leva até o ribossomo? Aí é a função do RNA transportador. Ele captura os aminoácidos que estão no citoplasma e leva até o ribossomo, e à medida que esses aminoácidos vão chegando, vão se unindo através das ligações peptídicas,
para formar a proteína. Eu falei que todo RNA se forma a partir do DNA, mas como? Dessa forma, num processo chamado de transcrição. A transcrição é um processo em que o DNA forma o RNA. Como isso acontece? Eu também tenho aqui a participação de enzimas. Nesse caso, a principal enzima é a RNA polimerase. Ela vai escolher qual é o pedaço de DNA que vai formar o RNA. Esse pedaço de DNA é o gene. Essa enzima quebra as pontes de hidrogênio e novos nucleotídeos vão ser acoplados a um filamento do DNA. Então veja que na hora da transcrição, apenas um filamento de DNA recebe nucleotídeos de RNA. O outro ele fica aguardando. Bem, na hora de formar e de unir esses novos nucleotídeos, não se esqueça que se no DNA eu tenho adenina, a base que vem é a uracila. Se for timina, a base agora é a adenina. Guanina, citosina, citosina, guanina. Não esqueça que liga-se a adenina uracila e não mais a timina, porque a uracila ela é exclusiva do RNA. Dessa forma, então, o DNA ele vai formando o RNA, que é o que eu chamo de transcrição. Aqui você vê a estrutura do RNA, que é formada por um único filamento, porém em hélice simples, não mais em hélice dupla. Essas foram as características dos ácidos nucleicos. Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe e comente. E até a nossa próxima aula no nosso canal.